E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não trago nada para o canal aí e hoje eu trouxe para vocês um tutorial bem legal. Inicialmente eu iria fazer ele um tutorial de abrir portas, né, em jogos de RPG e outros tipos, então fazer essa temática, mas ele acabou se expandindo para algo bem maior, com vários conceitos muito legais, tá? Então vou apresentar primeiramente para vocês o projeto final. Hoje eu trago aqui a minha filha, que vai estar fazendo essa apresentação para vocês. Então, segue com ela aí a apresentação do projeto e depois eu entro com maiores explicações para vocês entenderem a criação de cada parte. Oi, gente, eu sou a filha do meu pai e hoje eu vim explicar para vocês como funciona o jogo. Esse coelhinho, ele pode andar, ó, fazer vários que você quiser. Se eu for lá atrás, ó, o teto vai ficar branco, vai ficar transparente, ó. Agora eu vou entrar na casa para vocês verem. Para mim entrar na casa, tem que ir na frente da casa e você tem que apertar o Enter. Só que daí quando você aperta o Enter, parece que destrua a casa, destrua a porta. Então depois você não dá mais pra colocar a porta, ó. Só se você colocar a porta e jogar de novo. Então, e daí é isso. E daí aqui o telhadinho já fica, ó, de novo branco já. Então é isso, vou passar aqui pro meu pai de novo. Tchau! Então vocês viram aí as temáticas que nós iremos estudar, né? No caso é a parte de abrir a porta, a questão do telhado sumir e aparecer quando você está dentro e fora da casa, e a questão da transparência quando você está atrás de alguns tipos de objetos, além do próprio Y-sort aqui, né? Que no caso quando estamos atrás da casa você não aparece por conta do muro, e quando estamos dentro da casa, você aparece, que é o mais realístico de acontecer, né? Também tem uma lógica por cima disso. Então vamos lá. Vamos começar aqui com nossa separação de cenas, né? Aqui nós temos a nossa cena principal, onde todos esses objetos são inseridos, né? Então aqui, no nosso caso, nós temos o cenário e nós temos o nosso personagem. Mas dentro do cenário nós também temos algumas separações de cena, onde nós temos um conceito de orientação objeto, que cada objeto é responsável apenas pelo seu comportamento. Nós veremos isso de perto, né, como fica mais fácil você expandir estes objetos e você configurá-los dessa maneira. Então vamos com o nosso personagem, né? Então nada muito complexo aqui. Nós temos um Kinematic Body 2D, um Sprite, que no caso aqui eu estou usando um Tile Set com uma região, um Collision Shape, que no caso eu estou batendo a colisão somente aqui na parte de baixo, que nós temos aquele efeito dele ficar um pouco na frente do muro, e um Animation Player, onde nós temos as várias animações do personagem andando para a esquerda, direita, baixo ou cima. E no código do nosso personagem, nós temos algum tipo de separação também que eu achei bem interessante, que facilita mais o entendimento na manutenção desse código. Então, nós temos algumas variáveis que são referências a alguns objetos, né, da nossa cena. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma referência ao Sprite do nosso personagem, uma referência ao Animation Player. Ou seja, se futuramente eu mudar essa árvore ou se eu alterar, eu não perco a funcionalidade do código, eu apenas coloco um novo caminho aqui e pronto. Tem uma referência para a velocidade, né, o vetor de velocidade e a velocidade final do nosso personagem. A direção que o nosso personagem está, isso é usado mais para o caso da porta, que nós veremos depois. E algumas variáveis de input, caso eu não queira que o input seja esse, eu posso redefini-lo aqui sem ter que ficar alterando no código. Isso daqui nós veremos depois, eu deixei comentado, tá? Uma coisa extra que, por conta de nós criarmos o código dessa maneira, possibilita a gente colocar isso daqui, vocês vão ver que fica muito interessante.
Então, aqui no nosso Red, nós temos a inicialização desses nós, né? Então, aqui eu defini o tipo dos nós, o Sprite e o Animation Player. Vou até deixar eles na sequência aqui, que fica mais fácil localizá-los. Então, eu iniciei o Sprite como nosso Sprite, aqui da nossa árvore, e o Animation Player como Animation Player da nossa árvore. Aqui também é outra parte que está comentada, que nós vamos ver depois. No Delta, aqui eu fiz uma separação mais interessante, que é para a gente, como o process ele vai correr todo o tempo, e para eu não deixar ele muito poluído, eu transformo os comportamentos dele em coisas menores e deixo nele somente o necessário. Então, por exemplo, eu deixei nele aqui apenas a parte de movimento, que vai mover o nosso personagem, e toda a parte referente à movimentação e animação do nosso personagem, eu criei uma função separada. Então, fica bem mais claro para quem olhar isso daqui, Movement and Animation, que ele se trata realmente sobre a movimentação e alimentação do personagem. Então, aqui também não tem nada demais, né? São vetores das direções, do up, down, right and left, tratando da velocidade do personagem, a direção que ele está, que é um vetor 2, e a animação que ele está tocando. Então, depois de todas, eu também tenho uma condição para verificar quando ele está parado, onde ele volta para o quadro zero e para a animação. Aqui eu tenho apenas um fix interessante para vocês denotarem, que é essa parte aqui, ó. Se a animação do nosso Animation Player, a animação que estiver tocando for diferente de vazia, ele faz essa busca, né, para o quadro zero e para. Caso ela seja vazia, ou seja, não tem nenhuma animação tocando, ele não entra aqui. E isso é para nós não gerarmos nenhum tipo de erro, tá bom? Porque se vocês verificarem e a gente tirar essa condição, ele começa a gerar bastante erros no código. Então agora vamos lá no nosso cenário, né, que é a primeira parte aqui do nosso código. Vamos dar uma olhada nele, que ele tem umas coisas um pouco mais complexas. Então, no nosso cenário, a divisão que eu fiz aqui foi a seguinte. Eu coloquei vários tipos de camada, né? Então, a primeira camada é o solo. A segunda camada é a nossa casa, que se eu apagar aqui a Layer 2, vocês vão ver que é essa construção da casa aqui em si, né? Um muro aqui. Então, tudo isso são tile sets que eu tenho configurado aqui, né? A questão dos tile sets de colisão, tá? A terceira camada é o nosso telhado, e aqui eu tenho já uma configuração de lógica. Então, por exemplo, essa terceira e quarta camada ela poderia ser separada, mas isso fica para um próximo vídeo nosso, que a gente pode estar separando ela, construindo alguma lógica para deixar isso mais separado ainda do que nós temos hoje, que nós temos aqui um controle de colisão do teto e da casa internamente, né? Então, se vocês forem ver aqui, aqui não vou conseguir mostrar para vocês, mas eu também tenho uma colisão interna aqui de dentro da casa, tá? E finalmente a última layer, né, a gente tem só a chaminé. Então só realmente para ela ficar por cima. E aqui eu tenho alguns tipos de controle também de Zendex, né? Então a chaminé está com 3, que ela é mais alta. A layer 2, que o telhado, está com 2. E a layer 1 e a layer 0, elas estão com 0. Então, como elas estão na ordem aqui da própria ordem de scenery aqui, elas já ficam em cima uma da outra, né? Então, não tem esse tipo de problema. Então, vamos lá para o nosso código, para vocês verem como que isso está feito. Então, eu tenho aqui as variáveis dos objetos que eu vou usar, né? As referências, o telhado, a área do telhado, a área da casa, chaminé, a casa em si, e algumas variáveis de controle, né? Is in house e animation. Então, novamente, aqui vamos colocar na ordem, né? Só para a gente saber quais são as referências. Então, aqui no começo, eu defino, né, a referência de cada variável que eu criei lá com os objetos que estão aqui, os nodes, né? E crio algumas conexões desses nodes, né? Então, no caso aqui da área do telhado, que é essa área 2D e essa área da casa, eu crio conexões de corpo entered, corpo saiu, dos dois. E mais um detalhe aqui no nosso character, né? É que eu tenho um grupo. Então, eu defini um grupo character aqui para a gente conseguir fazer essa busca depois, né?
aqui no Scenery. E aqui no Scenery também, não sei se vocês viram, mas eu tenho um outro cena chamado Door, que é a nossa porta. Depois a gente vai dar uma olhadinha nela, tá? Então a gente pode criar coisas separadas, né? Assim como eu falei, como essa Layer 2 e essa Layer 3 pode ser uma cena separada, para minimizar aí cada cena controlar somente aquilo que ela realmente deve controlar. Então aqui também nós iniciamos esse YSort, que é referente à nossa casa, né? Que é aqui que é esse muro. Então, quando o nosso personagem está atrás, o muro fica na frente, e quando o nosso personagem está dentro da casa, o personagem fica na frente do muro. Então, temos esse controle, que é essa function YSort, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, aqui, cada parte, né? Aqui no caso do Visible Rough e Invisible Rough, a questão de quando nós estamos aqui no telhado, na parte de trás da casa. Se vocês viram, a gente tem uma diferença, né? Porque o personagem ele entra aqui atrás desse muro, então nós temos uma diferença de distância, que é quando nessa detecção aqui desse quadrado azul, que está um pouco mais escuro aqui, ó, esse mais claro é o de dentro da casa, tá? Que é onde nós temos a detecção de você estar atrás do telhado e temos aquela transparência. Então, o que, que acontece aqui? Nós verificamos se o que entrou ali atrás foi o personagem, né? Então, nós usamos o body group e verificamos essa variável, né, isInRouse, ser igual a false. Por quê? Porque quando nós entramos na casa, essa variável fica como true. Então, eu não quero que o telhado ele fique transparente caso eu esteja dentro dessa área, mas eu esteja dentro dessa área porque eu estou dentro da casa. Então, eu não quero que dentro da casa o telhado fique transparente, eu quero que ele suma. Então, eu tenho que também ter esse tipo de controle. E aqui, nada muito complicado, né? Nós pegamos o telhado e a chaminé e modulamos ela, aqui no caso, quando o telhado é para ficar visível, para ele ficar com a modulação padrão, né? Que é tudo 1, e a transparência, que é o último, também está como 1, ou seja, totalmente opaco. E no caso dele transparente, é o mesmo comportamento, né? A diferença é que ele fica com 50%. Desse modo, nós temos esse comportamento, né? Que foi mostrado, que é ele ficar atrás do telhado e essa transparência. E quando ele sai, ele fica opaco. E no caso aqui do Clear Rough e do Restore Rough, nós temos o comportamento de deixar o telhado invisível quando estamos dentro da casa e deixar o telhado visível quando saímos da casa, né? Então, quando nós entramos na casa, que é essa região aqui, acho que eu apaguei aqui. Deixa eu ver. Tá, normal. Que é essa região mais clara aqui de colisão, tá? Essa house area. Nós verificamos se quem entrou na área for o personagem, modulamos o telhado e a chaminé para invisível e mudamos, né? Falamos que o personagem está na casa, então mudamos essa variável, isInHouse igual a true. E chamamos essa função YSort com o valor de false. E esse callDeferred é para ele chamar ela quando o processo, né, o process que está rodando, ele não tiver em uso, para nós não termos nenhum tipo de travamento no jogo. Tá? E nós vamos ver o que esse YSort faz depois. Esse comentário, do mesmo modo que nós fizemos lá no Character, né, como a gente pode ter comportamentos diferentes, eu coloquei aqui um comportamento diferente, que nós vamos definir lá no Character depois. E para ajustar esse comportamento do Character, tem que ter uma modificação. Então, eu deixei comentado aqui para a gente fazer depois e trabalhar isso. Tá? Da mesma forma aqui, né, quando a gente sai da casa, o telhado e a chaminé fica opaca, ou seja, ele saiu da casa, fica falso e fazemos o ajuste do YSort. E para finalizar o YSort, né, eu pego lá no nossos tile sets alguns tiles específicos e eu mudo os index desses tiles, né? Então, se ele está como true, ele fica como 1, tile set, e se ele está como false, ele fica como 0. Para nós termos aquele efeito do tile set atrás ou à frente do personagem. E no nosso personagem, né, se eu for lá nele, o character mesmo, né, o character, e o
o z-index dele tá como 0, tá? Então, como ele tá aqui na árvore principal, com preferência, né, referente ao Xanary, então ele realmente, por padrão, quando tá os dois zeros, ele fica na frente do cenário, né? Porque ele, aqui no main game ele tá dessa forma. Então, aqui voltando no nosso código, eu vou ter um ponto interessante para mostrar isso aqui, ó. Aqui eu pego a ID desses tiles usando uns nomes, né? Tipo top left curve, top e top right curve. Esse nome eu defino lá no nosso tile set. Então, se eu vier aqui na nossa casa, que é essa layer 4, onde nós temos os tile sets da casa, e vim aqui no tile set, selecionar meu tile set, vou dar um zoom aqui para ele ficar maior, e pegar esses três caras aqui, que são os principais, né, que é o que eu vou agir, e vim aqui no Select a Title, é onde eu defino esses nomes que eu busco, né? Então, Top Right Curve, Top, o name, e o Top Left Curve. Então, você tem essa funcionalidade, né, que você pode estar definindo e mexer diretamente com os tile sets. Pode existir outras maneiras, tá? Essa foi a que eu utilizei, mas só para vocês ficarem cientes. Então, para finalizar, né, nós temos nossa porta aqui. Agora eu vou entrar separado para a gente ver o trabalho que foi realizado nela. Então, aqui temos nossa porta, também nada muito complicado, né? Temos um sprite, um animation player, que nós temos ela fechada, aberta, e uma animação de abrir ela, né? Que aqui, opening, então a gente tem essa animação de abrir. E temos um static body, que é a colisão, né? Que a personagem não conseguiu ultrapassar ela. E um activate da door, né? Da door, para a gente verificar que esse mais claro aqui embaixo, a gente verificar quando o nosso personagem colidiu nela e a gente poder fazer a lógica de abrir. Então, aqui dentro da própria porta, a gente tem a lógica de abrir ela, puxando o personagem. Então, a gente não precisa colocar isso no personagem, a gente pode ter que cada objeto cuida da sua própria lógica. Então, se a gente for aqui na door, a gente tem a referência dos objetos, né? Então, eu tenho aqui o que cada tipo é. Aqui, ó, vamos só separar eles aqui, né? Pra gente deixar o mesmo padrãozinho para todo o código. Então, aqui eu tenho as referências, né, de cada objeto. Eu tenho algumas variáveis de controle. E, finalmente, eu tenho aqui as definições, né? Ou seja, eu faço a ligação da nossa variável com o nosso node. Faço algumas conexões necessárias, né, da animação e das duas áreas, né, dessa área de... aqui é uma área só, no caso, né, que é quando o corpo entra e sai dessa área. Sempre, para eu não ter nenhum risco, eu inicio a animação dela fechada, ou seja, o jogo inicia com a porta fechada. E aqui, da mesma forma que eu fiz lá no nosso personagem, né, para não poluir muito o process, eu defini uma função separada que tem um comportamento de abrir a porta. Então, antes da gente entrar nessa função, eu vou ver as conexões, para depois a gente entrar aqui e entender ela melhor. Então, aqui, vamos nas conexões de quando ele fica na frente da porta e quando ele sai. Então, quando ele fica na frente da porta, ele verifica se é o personagem, ele pega esse personagem, né, que está na porta e cria uma referência, né, para dizer, ó, é o personagem que está na porta, né, então eu crio aqui uma referência para esse cara, para eu conseguir trazer ele, né, e aviso, né, coloco essa variável, está na porta? Sim, como true. A mesma coisa quando ele sai da porta, eu verifico se é o personagem, eu tiro essa referência e falo que ele não está mais na porta. E aqui eu acho que no nosso Open Door ele tem a referência de colisão, né? Então vamos lá. Tá, isso aqui é quando acaba a animação. Isso aqui eu volto para ele depois. Então, aqui o que acontece? Quando ele está na porta, eu tenho que apertar Enter para ele abrir a porta. Só que esse sinal, ele só ocorre quando a gente entra nesse ponto. Então, eu entrei, eu saí, o sinal ocorre. Ele não ocorre quando eu fico em cima dessa colisão. Então, depois que eu entrei aqui, eu não consigo apertar Enter, a não ser que eu aperte Enter exatamente na hora que eu entrar nessa colisão. E isso é meio improvável, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que checar quando ele está ali e apertar o botão.
Por isso que eu tenho essa variável de controle. Quando ele entrou, ela vai estar true, então independente desse sinal, ele está lá naquela área, essa variável está true, e ele saiu da área, a variável está false. Então, ele está na área, por isso que existe essa function openDoor, ele está na área, eu verifico algumas coisas, né, para abrir essa porta. Então, a primeira coisa que eu verifico, a porta está aberta, ou seja, essa porta já foi aberta, ela tem que estar como falsa, ou seja, a porta nunca foi aberta. Segunda coisa que eu verifico, se ele está na porta, ou seja, se ele está dentro dessa área. Passou por essas verificações, a porta nunca foi aberta e ele está na área da porta, eu verifico. Se a direção do personagem é igual ao vector 2, um vetor 2 com 0 e menos 1, ou seja, esse é o x para mim não interessa, ou seja, ele não pode estar na direita ou na esquerda, ele tem que estar como 0, mas o y para mim interessa, ou seja, menos 1 ele está olhando para cima e 1 ele está olhando para baixo. Então, aqui, essa direction, eu estou verificando se o meu personagem está olhando para cima. Eu só quero que ele consiga abrir a porta se ele estiver olhando para cima, porque é a direção que a minha porta está lá naquele sentido. E verifico, né, se a ação que ele apertou, ou seja, o botão que ele apertou, é o character action. O que é esse character action? Character é a referência do nosso personagem e action é uma variável que é a referência do botão de ação desse personagem. Então, se eu vier aqui no nosso character, eu tenho aqui o action, que é a referência, né, do WeAction, que é aqui no nosso projeto. Os mapas de entrada, no caso aqui o WeAction é o Enter, tá? O Keyboard é Enter, ou Space, então tem várias teclas, que é a referência do Action. Então, eu estou aqui na porta e apertei o Action, que é o Enter, ele vai tocar a animação de Opening, ou seja, ele ainda vai continuar com a colisão e vai mudar a variável que a porta já foi aberta, ou seja, eu não consigo mais entrar nisso, porque a primeira condição aqui é que a porta nunca podia ter sido aberta. E finalmente, tocou essa animação. Eu tenho aqui uma conexão dessa animação, de quando uma animação acabar, eu vou rodar esse Remove Collision. Então aqui no nosso Remove Collision, eu verifico se a animação que terminou foi o Opening, né, que foi a animação que eu rodei aqui, e toco a animação Opened, ou seja, que a porta já foi aberta, ela vai ficar aberta para sempre. E para o nosso personagem conseguir entrar, né, eu desabilito a Collision, que foi essa Collision Shape 2D, que é essa colisão do Static Bold, né, que é esses dois caras aqui, esse Collision Shape, eu desabilito ela para ele não detectar mais. E desabilito também a colisão da área, né? Então, essa área Collision é o nosso Collision Shape aqui da porta, tá vendo? Então, esse Collision Shape 2 dele não vai detectar mais também. Não detectou mais esses dois caras, eu tenho esse comportamento, né? Que a porta terminou de abrir, eu fico com essa área aberta, como se ela não existisse para conseguir entrar, tá? Então, esses são os comportamentos que nós criamos. Agora, por que é interessante nós definirmos um objeto para cada cara aqui, para cada caso? Então, agora eu vou mostrar para vocês que interessante o tipo de coisa que nós podemos fazer. Então, aqui no nosso character, eu vou comentar, né, o nosso input. Então, eu vou comentar ele todo aqui e comentar aqui embaixo. E aqui eu vou descomentar esse cara. Então, aqui o que nós temos? Temos as mesmas variáveis, né, daqui de cima, os mesmos nomes, né, up, right, down, left, o action. Com a diferença que esses caras são esportes. Então, nós definimos o nosso mapa de input. E temos uma testtree. E eu já vou mostrar para vocês por que nós vamos usar isso. Então, aqui na minha máquina, né, eu tenho aqui, eu criei uma réplica do nosso character, né? Então eu tenho o basic character, que é o nosso coelhinho branco, né? Então ele está aqui. E eu criei uma réplica dele chamado 2, né? Que ele é um coelhinho meio escuro, né? Eu usei um PB aqui, um paint black, né? Black white. Então eu criei essa textura e aqui embaixo, né? Eu estou definindo que a textura do nosso sprite está vindo dessa textura que eu defini. Então, para a gente não ter erros, né, inicialmente aqui no nosso character, eu vou entrar nele aqui e vou definir essa textura, né, no nosso character aqui, no nosso personagem.
Então, eu vou definir essa textura como o padrãozão, né, que a gente tem aqui no o coelhinho branco. E vou definir aqui os nossos mapas. Aqui, eu criei, né, alguns mapas, no mapa de entrada, chamado aqui, ó, P1 up, right down, left e action, e P2 up, right down, left e action. Então, player 1 e player 2. Com isso, você já imagina o que a gente vai fazer, né? Então, eu vou definir esses mapas, né? P1 right, para a gente não ter nenhum erro, caso a gente queira testar, né, esse cara. Então, é down. Então, P1 left e P1 action. Então, só para a gente não ter erros aqui. E lá no nosso main game, né, no nosso character, acho que já está definido, né, porque eu defini lá. Eu defini lá, mas eu acho que eu defini aqui também, não tem problema, tá? Então, esse cara está definido, deixa eu testar, só para ver se está ok. Então, tá ok, sem problemas, tá? Não vamos ter problema nenhum. Então, agora eu vou adicionar um novo personagem. Isso não seria possível se a gente tivesse um modelo antigo, né? Você vê com pouca diferença a gente já modificou. Então, eu vou adicionar aqui novamente um novo character, né? Então, já está aqui como character 2. Vou alterar o asset desse cara, né? Então, vai ser o basic 2. E aqui vai ser os P2. Então, a única diferença aqui é que eu vou mudar para P2. E vou selecionar ele e mover ele lá para o outro lado, né? Então, deixar um de cada lado aqui. Agora, um ponto importante aqui, como a gente está nessa sequência de linha, pode acontecer de sempre um ficar embaixo, vai dar meio que uma diferença aqui, vai ficar meio estranho. Então, para não acontecer isso, eu vou adicionar um YSort, que é esse cara aqui, e vou colocar esses dois caras dentro do YSort para ele cuidar do Y desses dois. Então, vamos testar aqui. Então, realmente eu tenho dois caras diferentes, né? E eu tenho aqui, independente, né, se está atrás, ele está respeitando o Y. E eu sei outro cara também com outros botões, né? Então eu consigo mexer os dois ao mesmo tempo. Eu tenho dois players e respeitando a mesma lógica que está lá na cena. Agora a gente tem que fazer um ajuste na casa aqui também, porque com esse contexto que a gente criou, a gente, se não fizer essas alterações, a gente tem alguns problemas, né? Então, tipo, se eu entro esse cara na casa e eu saio, o telhado some e volta. E não era para acontecer, porque eu ainda tenho um cara lá dentro da casa, né? Então, a gente tem que fazer essa alteração, até mesmo a parte lá de fora já está arrumada, né? Então, aqui... Ah, não, mesmo assim a gente tem um problema, tá vendo? Que a gente fez o cara sair, ele mostrou que está fora da casa. Então, a gente tem que arrumar esses pontos para não ter esse tipo de problema. Bom, então, vamos lá no nosso scenery, né? Vamos nas coisas que a gente comentou, para a gente arrumar esses pontos e mostrar para vocês também essas alterações. Então, aqui, eu já vou deixar do jeito que aceita dois personagens, né? E lá no nosso cenário, eu vou ajustar. Talvez vocês possam até ajustar outras coisas, né? Depois fica a gosto de vocês aí. Então, aqui eu defini uma variável character, que é um array. Ela vai ser referência aos nossos personagens. Aqui eu vou remover essa área, né? Vou remover essa parte e tirar o comentário. E fazer a mesma coisa. Aqui está com espaço a mais. Não, aqui está certo. Ah, tá. Aqui são dois, né? Aqui. Tinha tirado isso. Tá. Essa variável tá com outro nome, né? Tá outro modelo. Deixa eu ver se agora deu certo. Sim. Então, vamos arrumar aqui também a mesma coisa. Aqui também talvez dê um erro com o nome da variável. A gente já vai arrumar. Aqui. Tá. Deu certo. Então, aqui o que mudou, tá? A gente está fazendo uma verificação dessa array, ou seja, na hora que eu entro na casa, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Na hora que eu entro na casa,
eu verifico se essa array está igual a 0, ou seja, não tem ninguém dentro da casa. Se não tem ninguém dentro da casa, eu coloco esse personagem, né, que a referência dele é o bold, dentro dessa array, e faço o que já fazia, né? Eu deixo o telhado invisível e falo que ele está dentro da casa. E chamo o call_deferred, né, para ajustar o YSort. Isso também pode dar algum tipo de problema, né? Talvez seja alguma coisa que tenha que tratar, esse YSort, mas depois se vê isso. E caso contrário, né, caso isso daqui não seja igual a 0, ele apenas adiciona o character, o personagem nessa array. E aqui eu faço um tratamento parecido, né? Eu verifico se essa array, o tamanho dela é 1, ou seja, só tem uma pessoa dentro da casa. Se tiver só uma pessoa dentro da casa e essa pessoa sair, ele remove essa pessoa do array, né? Ele busca primeiro quem que saiu e remove essa pessoa do array e deixa o telhado opaco novamente e fala que não tem mais ninguém na casa. Caso contrário, caso tenha mais de uma pessoa na casa, ele apenas busca quem que é essa pessoa que saiu e remove, ou seja, o telhado continua invisível, né? Então, vamos testar. Podem ter alguns ajustes a fazer aqui, né? Essa questão do YSort e da transparência, né? Porque o telhado vai continuar opaco se o player 2 for atrás dele. Aí depende do comportamento que você pode estar querendo, mas vamos dar uma olhada aqui, que isso pode ser melhorado depois, né? Então, vamos aqui, né? Vamos com o personagem 1. Abrir a porta, né? Entrar na casa. Vamos fazer o mesmo com o personagem 2. E vamos sair da casa para ver. Tá, o telhado continua opaco, sem problema nenhum, né? Aqui realmente não faz sentido, né? Porque ele não existe telhado, então o comportamento está correto. E se eu sair com o personagem 1, aí sim, realmente, e volta lá a funcionar o comportamento da transparência, né? E aqui, se eu entrei, é para ficar transparente, e mesmo que eu saia com esse cara, não é para fazer nada, né? Porque o carinha está lá dentro da casa. Então, eu acho que está bem dentro do esperado, né? O comportamento. Temos aqui a questão do Y, né? Que eu falei que realmente podia dar algum problema, e realmente está tendo um comportamento meio estranho, né? Então, deixa eu entrar de novo aqui, realmente é um ponto a se acertar, né? Verificar essa questão do Y. Pode ser que tenha que se fazer um tratamento de acordo com o personagem aqui, né? Vamos ver aqui. Ó, realmente, talvez tenha que se tratar o personagem, né? E não o Y. Mas é algo a se pensar. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Que aproveitem. A gente provavelmente vai fazer um outro tutorial, né? Sequência desse cara. Ajustando o YSort, né, fazendo esse ajuste, talvez não no tile set, sim no personagem, talvez seja mais interessante. E separando essa layer 2, essa lógica, né, da casa, né, toda essa lógica da casa, tirando ela aqui do cenário e fazendo com que a gente possa criar várias casas separadas, mantendo essa mesma lógica. Eu acho um processo interessante a gente montar um tutorial só disso, mas fica para um próximo aí. Então, até mais, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários aí qualquer dúvida e falou!